Olá pessoal, professor Júlio César, tudo bem? Vamos aqui a uma aulinha de matemática bem simples, decomposição em fatores primos. Bom, a gente sabe o que é número primo, tá? E já sabemos o que é fator também. Fator é quando você está na multiplicação, você tem um fator mais um fator, o produto desses fatores, né? Tem um resultado, que é o produto. Então, vamos pegar um número aqui, qualquer, e escrever ele como produto de dois ou mais números primos. Tá? Produto lembra que é a continha de vezes, é de multiplicar. Então observe aqui, a gente tem um 4. O 4 é simples, eu posso escrever como 2 vezes 2. Lembra que o 2 é um número primo, e esse 2 também é um número primo. Então, o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. Como a gente já viu potência também, a gente sabe que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Também podemos escrever assim, ó, né, a decomposição em fatores primos. O que é 2 elevado a 2? 2 vezes 2. Então, conseguimos escrever o 4 como produto de dois números primos, ou dois fatores primos. Veja o 6. O 6 aqui eu consigo escrever como 2 vezes 3. O 2 é primo? É. O 3 é primo? Também é. Então, 2 vezes 3 dá 6. Está aqui. 2 vezes 3 não dá para escrever em forma de potência, então fica só assim mesmo. Produto de dois fatores. O 10 dá para escrever como 2 vezes 5. O 2 é primo? É primo. O 5 é número primo? Também é. Já vimos o que é número primo, né? Então, dá sim para escrever o 10 como produto de dois números primos. Então, tá simples até agora, né? Vamos ver um número maior aqui, que é o 30. Como é que eu vou escrever o 30 como fator de números primos? Eu posso escrever como 2 vezes 15? Posso. 2 é primo, mas 15 não é primo. O 15 não é primo, não. O 15, né, o 15 dá para dividir por 3, ele é divisível por 3, é divisível por 5. Lembra que para ser primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Mas então eu pego o 15 e decomponho ó, em 3 e em 5. Aí o 3 é primo? É. E o 5 é primo? Tá bem. Então, como é que eu posso escrever 30? Como 2 vezes 3 vezes 5. Ó. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei o 30 e fiz a decomposição dele em fatores primos. Estou escrevendo 30 como produto de números primos. 2 vezes 3 vezes 5. Aqui também, ó, o exemplo aqui mostra várias possibilidades. Eu poderia ter escrito 30 como 3 vezes 10, que também dá 30, ó. Só que 10 não é primo. Mas o 10 decompõe, dá para escrever como 2 vezes 5. E ó, como a decomposição fica a mesma coisa dessa. Aqui o 30 está decomposto em 2, 3 e 5. Aqui também, ó, 2, 3 e 5. Só a ordem que mudou. Ó, outra maneira de escrever, ó, o 30 como 5 vezes 6. Só que o 6 não é primo. Então eu pego o 6 e decomponho ele, 2 vezes 3. Então ó, como é que ficou? 5 vezes 2 vezes 3. De qualquer forma, a decomposição do 30 dá a mesma. Processo fácil para decompor um número. Suponhamos que eu queira fazer a decomposição do 8. Então, vou pegar o 8
e vou fazer a divisão exata dele somente por números primos. Lembra quem são os números primos, né? Os números primos são, vamos pegar aqui só um pouquinho, não vou pegar muitos não. O 2, né? Começa pelo 2, depois é o 3, depois o 5, 7, 11, 13 e assim vai. Então o que eu tenho que olhar aqui? Eu pego o 8 e vejo se tem algum desses números primos que divide o 8, faz uma divisão exata. Tem, né? O 2. O 8 eu sei que que é divisível por 2, e quando eu divido o 8 por 2, o resultado dá 4. Aí agora eu tenho que pegar o 4 e achar um divisor aqui, mas tem que ser primo. Desses números que tem aqui, ó, o único que divide o 4 é o 2. 4 dividido por 2 dá 2. E agora pego o 2 e procuro um divisor. Vai ser o 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Chegou 1 aqui e parou. Então, qual que é a decomposição do 8? A decomposição do 8 aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Aí escrevi o 8 como produto de números primos, fatores primos. Lembra que nesse caso aqui, quando os números são iguais, eu posso até escrever em forma de potência. Ó. 2 elevado a 3 é o 2 3 vezes. Vamos pegar um número maior, então, para a gente verificar isso aqui. O 100. Vamos decompor o 100. Vamos escrever os números primos aqui, alguns deles, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e assim vai. Vamos achar um divisor de 100. Pelo critério de divisibilidade, o 100 eu posso dividir por 2, posso dividir por 5, né? Que são números primos. Então, como ele é par, eu vou dividir pelo 2. 100 dividido por 2, ou seja, a metade de 100 é 50. Ó, lembra do critério de divisibilidade? 50 é par. Então, continua sendo divisível pelo 2, que dá 25. O 25 não é par mais, ele é ímpar. E ele termina em 5. Se ele termina em 5, ele é divisível por 5. E 5 é primo, então 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 é divisível pelo 5, que dá 1. Então, como é que ficou a decomposição do 100? O 100 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Está aqui a forma decomposta do 100. Tá? Bom, então essa aula é só isso, pessoal. É só para saber como decompõe um número primo. Tá? Se a gente olhar esse número, como decompõe um número qualquer em fatores primos. Se a gente olhar esse número aqui, ó, o menor divisor dele é o primo, é o 2. Né? Que é o menor divisor primo de 100 é 2. Então, todo número também vai ter um menor divisor primo. Esse aqui também é o 2, que é o menor. Deixa eu ver se tem algum diferente de 2 aqui. Esse aqui também é o 2. A maioria é 2. A não ser aqueles números que não começam, né? Por exemplo, se eu fosse decompor aqui, deixa eu só fazer aqui rapidinho. Vamos supor que eu fosse decompor o 15. O 15, ó, não dá para começar com 2, né? Teria que começar com 3 nesse caso. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 divide por 5, que dá 1. Então, o 15 eu posso decompor como 3 vezes 5. E aí, qual que é o menor divisor primo de 15? O 3. E o maior aqui é o 5.
Então é isso, vamos fazer uma atividadezinha para fixar o conteúdo.